E aí, pessoal, beleza? Falar aqui a respeito do Riser de guidão. Não sei se vai dar para vocês perceberem aí na câmera, mas mesmo assim, se for o caso, né, eu vou colocar aí algumas imagens para ajudar. Essa peça aqui, ó, esse ressalto maior, vocês podem ver também o parafuso aqui, ele tá diferente. Não é o parafuso original, mas aí a tampa superior da mesa é original. Inclusive esse é um dos motivos também pelo qual eu escolhi esse modelo de Riser. Mas primeiro de tudo vamos explicar o que é, para que eu coloquei, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, tá, pessoal? Como todo mundo sabe, o guidão, o formato em si desse guidão, ele é mais baixo. É uma moto que tem um visual mais esportivo, né? Um apelo mais esportivo, tá? Não é uma moto esportiva, é uma moto que tem um visual esportivo. Então, entre outras coisas, ela tem a pedaleira recuada, ela tem o guidão mais baixo, tá? E eu sou um cara que tenho braços curtos, porque eu sou baixo, tá? Tenho 1,70 m. Meus braços são curtos. Além disso, pessoal, eu tenho um problema físico de coluna, tá? Existe a região mais baixa das costas, que é a chamada lombar, que é onde normalmente as pessoas têm dores. Existe a região mais alta, que é a chamada região torácica, assim como a parte superior, né, já no pescoço, que é a chamada região cervical, tá? Então eu sou o cara que tem um problema na coluna torácica. Essa moto, ela te projeta para frente, justamente pela pedaleira mais recuada e pelo guidão mais baixo. Isso é uma característica da moto, assim como é da FZ25 também, por exemplo. É uma moto também que já tem um apelo visual mais esportivo, certo? Então, vamos lá. Dito isso, como todos sabem aqui, minha rotina era no ACG, que tem o guidão mais alto. Então, pessoal, essa moto aqui, para mim especificamente, em situações de esterçamento, que é o mais comum em uso urbano, eu preciso me deslocar mais para frente, tá? Detalhe, tá? A moto já está toda regulada para mim. Quando eu peguei ela, estava na regulagem padrão. O dono não havia mexido, mas ela já está regulada para mim. As pedaleiras eu sempre mexo. Eu já até falei isso também, porque eu tenho um problema para levantar o pé. Então o pedal de marcha ele tem que estar mais baixo do que o normal. A regulagem dos manetes eu regulo para mim. A regulagem do guidão eu regulo para mim. Então a CG estava regulada para mim e essa agora também já estava regulada para mim. Então antes que alguém venha falar de regulagem do guidão, o guidão já estava regulado para mim, como inclusive também está agora com o Riser. Então, mesmo o guidão regulado para mim, que no caso dessa moto, se vocês repararem, ele está mais próximo. Não sei se é possível perceber por vídeo, né? Mas ele está mais próximo de mim. Eu puxei ele para trás, então eu fico com os braços mais próximos a ele. Ainda assim, esse guidão ele é mais baixo, então naturalmente ele te projeta um pouco para frente. Mas nessa condição de uso na cidade, ainda assim era tranquilo. O que é que pegava para mim? Quando estou com garupa, quando estou com a minha esposa, que ela fica agarrada em mim. E eu projetado mais para frente, isso terminava sobrecarregando as minhas costas. Então dá sim um pouco de dor no meu caso. Não significa dizer que todo mundo vai ter, que é um problema da moto, como seria da FZ25 também, por exemplo, tá? E eu tenho um problema de coluna. Então isso precisa ser entendido, tá, pessoal?
Não estou aqui fazendo uma defesa da moto, nem muito menos justificando. Cada pessoa sente de um jeito, cada pessoa é de um jeito. O que eu estou dizendo aqui é exatamente que, no meu caso específico, eu tenho um problema de coluna torácica. Tanto é que eu não tenho nenhuma dor lombar com essa moto, assim como nunca tive com a CG, assim como nunca tive com moto nenhuma. Tem gente que normalmente reclama de dor na lombar, na região de baixo das costas, tá? Mesmo andando pouco, andando muito, passando muitas horas em cima da CG, por exemplo, ou em moto nenhuma, eu nunca tive dor lombar. Eu sempre tive, em casos mais extremos, na CG, quando andava muito, quando passava muitas horas, dor torácica. Voltando a repetir, tá? Eu tenho um problema de coluna. Então isso influencia nessa questão de dor. E no caso dessa moto, pela condição dela de guidão mais baixo, isso fica acentuado. E fica mais acentuado ainda quando estou com garupa, pelo que eu falei da projeção do peso, tá bom? Tanto que eu fiz uma pequena viagem aí, foram acho 200 e alguns quilômetros, né? Fora o que eu rodei lá, fui bate e volta no mesmo dia, fiz coisas, fui pra praia, ou seja, me movimentei bastante e não tive nenhum tipo de dor na coluna. Porque na estrada eu consigo ficar sem mexer os braços, sem estar me curvando tanto. Beleza? Mas mesmo assim, eu quis optar por colocar esse Ryzen. Porque eu sabia da função, tá? Eu já andei em motos com Ryzen de guidão, mas todas que eu andei eram motos trail. Então eu não tinha uma referência desse tipo de moto para saber. Então, pessoal, eu optei, primeiro de tudo, pelo baixíssimo custo, tá? Vocês sabem que eu não gosto de estar enchendo a moto de acessório. Segundo, porque eu queria um conforto maior nessa questão da posição, devido a um problema de coluna que eu tenho. E aí eu arrisquei, e o valor era baixo. Eu paguei R$50, 49 se eu não me engano, nesse produto na Shopee. Tinha até produtos melhores, mais bem acabados, com o modo dentro, né, para você pegar tanto o guidão de 22mm, que é o caso desse, como de 28, se eu não me engano, era 26. Então seria até melhor outra opção, mas na outra opção eu perderia a mesinha aqui original, não conseguiria colocar ela. Então eu não quis, tá? Eu quis manter esse, peguei esse que eu considero até inferior nesse caso, como eu falei, mas manteria a moto mais próximo do original, que é o que eu gosto, tá, pessoal? Eu gosto de moto original, ponto. Sei que tem gente que não gosta, não liga e etc e tal, mas eu prefiro a moto, quanto mais original para mim, melhor. Outro detalhe importante que me fez pegar esse Ryzen, eu não sabia a questão dos cabos, como ia ser, se ia precisar mexer em cabo, se ia precisar trocar o lugar que o cabo passa, né? E esse Ryzen aqui, ele é de 2,5 centímetros a altura dele. Todos os outros que eu vi eram de 3 centímetros, ou seja, meio centímetro, que também pode ser que faça diferença na prática. Então eu escolhi esse Ryzen aqui também por isso, porque ele era um pouquinho mais baixo que o outro e eu não tinha referência. Eu tentei achar no YouTube algumas pessoas, mas não vi nada muito detalhado a respeito de cabo, e eu não queria mexer em cabo, tirar cabo de posição. Como eu falei, eu gosto da moto o mais original possível. Então pra mim era importante esse lance. Por isso eu preferia arriscar em um que fosse um pouquinho mais baixo, né, mas já melhorasse o caso, né? E eu não tivesse aí essas tantas adaptações ou coisas do tipo. Então, pessoal, já botei ele há alguns dias, andei alguns bons km já, e posso dizer que, na minha opinião, para o meu gosto, valeu muito a pena. Eu estou muito satisfeito com o produto, não com o produto em si, tá? Mas com a utilização desse Ryzen. Para mim valeu a pena. Esteticamente não ficou horroroso, que era algo que eu achei que iria ficar, não ficou. Não é tão perceptível, tá? Muitas pessoas sequer percebem. Eu já fiz alguns testes aqui, entre aspas, né, visuais com algumas pessoas, e
não notaram, não viram a peça no lugar. E na pilotagem, velho, melhorou bastante. Já fiz o uso, né, com garupa aqui na cidade e sinceramente, pra mim, valeu muito a pena, tá? Fez diferença assim na prática. Não tive as dores que ocorreram em outras vezes, mesmo rodando pouco, tá? As dores aconteceram mesmo rodando pouco. Eu rodei até mais e não aconteceu. Então, o investimento para mim valeu muito a pena. O valor é um valor que eu considero baixo e o principal, não precisei fazer nenhum tipo de alteração, modificação na moto. Então, como vocês podem ver aqui, ó, não teve problema com os cabos, tá, pessoal? Não precisei mexer em nada. Ficou tudo certo. E novamente, né? Eu ainda boto o guidão para trás, porque novamente e assim, tá, pessoal? Mesmo após colocar o Ryzen, independente disso, né? Porque o Ryzen serve para aumentar ou baixar o guidão. Ainda assim eu coloquei ele para trás. Não atrapalhou. Para não dizer que não atrapalhou, gente, aqui, se vocês podem perceber, né, para quem mexe, para quem conhece, sabe que os manetes você consegue regular. Então eu regulei novamente os manetes. Mas os punhos, chamado punho de luz, punho de partida, ele não tem regulagem. O parafuso prende ele no guidão numa posição só. Então esse punho, se vocês perceberem, ele está um pouco não, né? Consideravelmente para trás, para baixo, justamente porque o guidão está para trás. E é uma posição incomum. Pouquíssimas pessoas vão usar assim. Então, o cabo de acelerador, se você ver aqui, ele ainda está solto, ó. Tá vendo? Tá solto. Em que situação ele ainda estica um pouco? Quando esterça somente 100% para a esquerda. Ele puxa um pouco aqui o cabo, um dos cabos do acelerador. Eu não vou lembrar agora para vocês de cabeça se é o cabo A ou o cabo B, mas ele puxa um dos cabos. Mas dá para virar normalmente. Vou fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Tá vendo que esse cabo ele tá mais esticado, mas o acelerador ainda mantém uma folga mínima, tá vendo? Então assim, não tá atrapalhando em nada. O acelerador tá com folga padrão aqui, tá? Não tá fora do que especifica o manual. Mesmo esterçando totalmente para a esquerda, não atrapalha o cabo de embreagem e não atrapalha o acelerador, ou seja, a moto ela não fica acelerada. Dá para você usar normalmente. Por isso que eu falei, muito provável que se eu tivesse pego o de 3 centímetros, eu tivesse que colocar o guidão um pouco mais para frente ou não daria, tá? Então, do jeito que está, o guidão está perfeito para o meu gosto, a posição está perfeita para o meu gosto, os manetes estão perfeitos para o meu gosto. Em questão do punho, tá mais para cima ou mais para baixo, para mim, no meu uso, não tá atrapalhando, tá? E repito que é uma situação extrema. Tenho quase certeza que são raríssimas as pessoas que vão usar o guidão tão para trás como eu coloquei aqui. Eu tô bem ereto, tão ereto quanto ficava antes na CG, capaz de ir até mais. Pra mim valeu a pena, tá? Pra mim valeu muito a pena. O incômodo que eu senti, não tô sentindo mais. E o custo foi baixo
A instalação é simples, qualquer pessoa pode fazer em casa mesmo, não precisa de ferramentas tão especiais para isso. Em partes, talvez algumas pessoas não consigam por conta da chave Allen, porque esse parafuso ele é cabeça Allen, né? Eu não sei nem com relação à qualidade desse parafuso, tá, pessoal? Pelo valor ser tão baixo, sinceramente, eu acredito que esse parafuso com o tempo ele vai enferrujar com facilidade. Não sei, tá? Isso é só um achismo. Como essa moto ela não fica exposta a sol e chuva a maior parte do tempo, talvez não aconteça por conta disso. Mas acho que para as pessoas aí que fazem esse tipo de uso mais comum, é provável que isso aconteça. Por R$ 50, sabendo mais ou menos os custos que tem um parafuso como esse numa casa de parafuso, eu acho pouco provável que eles sejam de qualidade. Mas para mim o importante aqui é o riser em si, né? É o alongador em si, não os parafusos. Até se ele viesse sem os parafusos eu teria gostado. Pra mim, repito, valeu a pena. Não me arrependo de ter comprado. Compraria novamente. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu.